Professor, uma excelente noite ao senhor. Olha, antes de entrarmos na questão do discurso do secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores sobre a importância dessa conferência. Professor, uma boa noite. Boa noite, Elias. Essa é a 15ª conferência. Ela acontece desde 1995, com alguma frequência. Depois de 1996, são a cada 2 anos os encontros. Em 95, houve a assinatura, firmou-se os princípios de Williamsburg, 6 valores principais que todos os países das Américas se comprometeram nos temas da defesa. Isso acontece porque a Organização de Estados Americanos, como um dos órgãos de organismos regionais do mundo, junto da União Africana, a União Europeia, a Comunidade de Estados Independentes, ASEAN e outros, é o único que não tem um tema firme de defesa. Houve sim um tratado americano sobre defesa, o Tratado de Assistência Americana Recíproca, mas ele não conseguiu englobar todos os estados e já houve inclusive 6 países que pularam fora dele. Então, encerrando o tema da Guerra Fria, os Estados Unidos convocou e os demais países abraçaram essa causa de tentar discutir conjuntamente os problemas que os países das Américas passam, ou seja, esses temas transfronteiriços de segurança bélica, mas também segurança humana. Agora, professor, qual o impacto da fala do secretário dos Estados Unidos para o país, faltando aí quase 2 meses, um pouco menos quase, para as eleições? Pois é, mais uma mensagem indireta, já que nem no esboço da declaração que vai ser assinada amanhã e nem nas discussões de modificação, houve apenas 3 propostas de mudança do texto, Estados Unidos e Canadá o fizeram, a menção específica sobre democracia. Mas o Brasil sediando o evento, talvez o secretário de Defesa, o ministro de Defesa dos Estados Unidos, recebeu essa incumbência do ministro de Relações Exteriores e do presidente Biden para chamar a atenção que um dos valores essenciais do continente é a democracia e dentre eles essa fala destacada aí que as forças de segurança e as forças militares têm que estar subordinadas, absolutamente subordinadas às forças civis legalmente constituídas, ou seja, aquelas que as urnas assim apontarem. Esse é o segundo princípio de Williamsburg e é o 4º artigo da Carta Democrática Americana, que ele também destacou e o ministro brasileiro fez questão também de enfatizar que o Brasil honra e vai seguir honrando. Agora, professor, esse é mais um apontamento do governo dos Estados Unidos em relação à democracia brasileira em pouco tempo. Isso mostra que os americanos estão acompanhando de perto as eleições por aqui, correto? Estão, e de alguma forma já mostram algum descontentamento com o descompromisso do Brasil com esse princípio e essa carta desde 2018, quando o ex-presidente Michel Temer nomeou pela primeira vez um militar da ativa para o cargo de defesa, colocando então militares no comando de militares diretamente e apenas sobre o comando indireto de civis. Mais recentemente, tem mostrado o presidente Biden dos Estados Unidos, através dos seus subordinados, essas mensagens indiretas, que o Brasil é um país muito importante para ter instabilidades. Instabilidades aqui, descompromissos internacionais, serve de alguma forma de mensagem para os países vizinhos. Especificamente, eu gostaria só de enfatizar que o governo atual do Brasil, de algum momento, quebrou o protocolo e chegou a fazer, inclusive, opção por candidatos em eleições vizinhos. E os Estados Unidos faz questão de enfatizar que não vai se intrometer ou que não quer se intrometer na política brasileira e até onde se tem notícia, nenhum dos países da América do Sul fez o mesmo. Então, por enquanto, é apenas uma mensagem indireta e não uma mensagem direcionada especificamente a algum candidato. Agora, professor, as recentes falas do presidente Jair Bolsonaro também em relação às urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal impacta de alguma maneira o cenário político no Brasil e também nas Américas? Claro que a fala dele é uma arregimentação, é uma mobilização de seus apoiadores e aglutina todos aqueles que questionam o processo eleitoral e que talvez não gostariam que todos
os que podem votar votassem, que o sistema de votação fosse diferente. Porém, a fala por si só é uma espécie de questionamento, e se não houver um questionamento direto, peticionado, os procedimentos regulares, nada afeta diretamente a eleição. O resultado posterior, se houver algum questionamento, também tem trâmites específicos. Se esses trâmites não forem respeitados, a Carta Democrática Americana e a alteração da Carta do EA determina que deve haver um encontro dos ministros de Relações Exteriores com a suspensão do voto do representante brasileiro para discutir o tema das nossas eleições e quaisquer questionamentos fora da legalidade. Pois é, professor, é um assunto que está em alta, a gente tem visto e acompanhado toda a mobilização política em torno desse tema, justamente porque foi muito dito isso sobre a segurança das urnas eletrônicas, mas nenhuma prova foi apresentada de que as urnas não são seguras. Muito pelo contrário, o próprio Tribunal Superior Eleitoral mostrou por diversas vezes que as urnas são auditáveis, que há sim um protocolo a ser seguido, há toda uma segurança, e não apenas o Supremo Tribunal Federal, mas outros órgãos, o próprio Exército Brasileiro, a própria OAB, enfim, são várias as comissões que participam do processo de segurança das urnas eletrônicas. E, professor, daqui a pouquinho eu volto a falar com o senhor, peço para aguardar um minutinho, porque a USP ela divulgou uma carta aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Vinícius Serra já está aqui comigo. Vinícius, uma boa noite para você. Olha, a carta ela conta justamente com a assinatura de ex-ministros, empresários e autoridades. Vinícius, o que diz essa carta? Conta pra gente. Boa noite, Elias, a você e a todos que nos assistem. Então, essa carta é uma convocação à nação brasileira para ficar alerta em relação à defesa da democracia e também respeitar o resultado das eleições. Essa carta foi escrita por um grupo de pessoas, especialmente antigos alunos da Faculdade de Direito da USP. Essa carta foi inspirada em uma outra carta de 1977, na qual foi lida também para os brasileiros. Na época, o Brasil passava por uma ilegitimidade do governo militar. E, segundo essa carta da USP, foi um ponto de partida que ajudou também o Brasil passar por esse período do regime. Nessa carta, em alguns trechos, é destacado a questão da Constituição Federal de 1988, que completa 34 anos este ano, e justamente fala sobre a liberdade que o brasileiro ganhou de poder escolher e também debater as suas principais questões políticas e, é claro, também respeitar a decisão do governo, respeitar a decisão das eleições no final das contas. Nessa carta também fala para os brasileiros ficarem atentos a esses períodos, porque agora estamos muito perto das eleições, e também ficar atento a qualquer discurso, qualquer ideia que vá de contra a democracia, que esse período já ficou para trás, período de ditadura, e também que o pessoal, o público, a nação não poderia participar deste momento nas eleições. Essa carta ela vai ser lida, Elias, também posteriormente no dia 11 de agosto, ela vai ser lida no Pátio das Arcadas e também ainda está aberto para quem quiser fazer as assinaturas. Em menos de 24 horas já foi recolhidas mais de 100 mil assinaturas de forma digital, então uma adesão que ganhou muita repercussão em pouco tempo. Quem quiser acompanhar essa carta e ler a carta na íntegra, ela está disponível no site da USP e também por lá é possível fazer a assinatura. Elias. Perfeito, Vinícius, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você. Retorno com o professor Vladimir Feijó para a gente poder concluir esse assunto, professor. Quais sanções o Brasil poderia sofrer caso houvesse, por exemplo, o senhor até abordou agora o questionamento do resultado e uma recusa do presidente caso perdesse as eleições? Afinal de contas, ele, por alguns motivos, já disse que só Deus para tirá-lo da presidência da República. São frases, inclusive eu quero destacar, que o presidente vai dizendo, mas ele diz muitas das vezes para apoiadores. Porém, o próprio presidente também já afirmou várias vezes que respeita a democracia, que essas são falas apenas realmente ali para contextualizar alguma questão. É importante que se diga isso, mas, claro, há também, professor, um movimento de estudiosos, de críticos, que analisam com muita precisão cada fala que ele diz, não é? Exato, Elias. É interessante saber que parte é retórica, parte é do movimento político, porém a gente tem um histórico brasileiro e de outros países que esses questionamentos, dependendo do apoio
que mobiliza, inclusive armado, né, com movimentos de milícias, pode efetivamente gerar uma ruptura, como aconteceu na Bolívia em 2018. Ela foi rechaçada, né, não teve nem apoio interno nem internacional. No âmbito das Américas, desde 1933, existe o tratado que fixa os direitos e deveres dos estados. E é dever de todos os países americanos reconhecer apenas governantes eleitos pelo processo democrático, resultado das urnas, claro, segundo o procedimento interno. Portanto, um governo que não tenha recebido o aval da Justiça Eleitoral, que é o caso brasileiro, não deveria ser reconhecido, não deveria ter diálogo com o governo dos demais países. Isso significa dificuldades comerciais, eventuais transferências de dinheiro. Inclusive, o secretário de Defesa dos Estados Unidos enfatizou antes de embarcar para o Brasil que as Forças Armadas americanas e as Forças Armadas brasileiras têm convênios significativos que poderiam ser suspensos caso um futuro governo brasileiro não seja resultado das urnas. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pelas informações. São informações extremamente importantes e, como o senhor bem disse, muita coisa faz parte da retórica política. Precisamos agora analisar também como é que vai ser essa campanha. Afinal de contas, o mundo inteiro está de olho no Brasil. É um país importante, rico em cultura, mas também rico em terras, em tantas outras questões. E, claro, todas as informações nós vamos acompanhando aqui na tela da Diversa. Professor, muito obrigado.